Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou Geraldo Júnior, nutricionista, e hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma palestra com uma temática que é bastante importante e ela é pouco discutida no âmbito educacional da nutrição, tá? Que é a suplementação esportiva no futebol, o que funciona e o que a gente pode evitar. Tá? Hoje a gente vai entender quais são os suplementos que a gente consegue obter o máximo de desempenho esportivo dos atletas e aquilo que a gente tem consciência que não nos dá tanta propriedade para a gente colocar no nosso âmbito de atuação. Tá? Então vamos lá. Primeiro, uma breve apresentação sobre mim. Tá? Sou graduado em nutrição, pós-graduado em docência do ensino superior em nutrição, pós-graduando em nutrição clínica esportiva e em gestão de unidades de alimentação e nutrição, né, que é como a gente conhece por UAN, tá? Sou antropometrista Isaac, nível 1, certo? Tenho especialização em nutrição no futebol pelo FIFA Medical Center of Excellence e também pelo futebol interativo, tá? Fiz parte do departamento de nutrição do Campinense Clube em 2022, conseguimos nos consagrar campeão paraibanos invicto, né, esse ano. No ano posterior fui nutricionista da Sociedade Esportiva Queimadense durante o Campeonato Paraibano e no mesmo ano assumi o departamento de nutrição do Serra Branca Esporte Clube, tá? E minha experiência no âmbito de atuação é no emagrecimento, na hipertrofia e no desempenho esportivo, tá? A importância da suplementação no futebol, né? Porque a suplementação esportiva não tem ganhado destaque no futebol, né? Principalmente por contribuir ao desempenho e à recuperação dos atletas, né? E o objetivo hoje é a gente entender quais suplementos realmente são eficazes e quais não cumprem suas promessas ou podem até ser prejudiciais para os atletas da modalidade, né? Primeiramente, a gente define o que é suplementação esportiva, né? Que trata-se da administração de nutrientes exógenos complementares à dieta habitual, que visa otimizar o desempenho atlético, acelerar a recuperação após exercício e promover a saúde. No contexto do futebol, certo? Essas necessidades elas são específicas devido às elevadas exigências físicas e metabólicas impostas pela modalidade, né? Em outras palavras, a gente infere que é o uso de substâncias nutritivas, né, adicionais a dietas, né, que melhoram o desempenho, a recuperação e a saúde dos atletas, tá bem? Então, a gente vê aí que as ações competitivas dos jogos, elas implicam diversos fatores, né? Que é o tipo de competição, condição física, posição, modelo de jogo, tudo isso foge do âmbito nutricional e parte para diversas áreas que abrangem o contexto do futebol, né? E aí a gente entra na parte tática, técnica, né? E a gente vê que tudo isso influencia, né, no que o atleta vai precisar desempenhar no jogo. E com essas condições a gente entende que as vias energéticas elas variam, né, de acordo com o que é pedido, a exigência do jogo, né? Então assim, o futebol as demandas energéticas elas são altamente variáveis, né? E elas são específicas devido à natureza intermitente do esporte, não é? Então assim, combina períodos de alta intensidade com momentos de baixa intensidade, né? E durante o jogo, um atleta de futebol pode percorrer entre 9 e 12 quilômetros em média, né? E nesse intervalo de distância que ele percorre no jogo, envolve sprints, mudanças rápidas de direção, intervalos de recuperação ativa, né? E essa atividade, de fato, ela requer uma alta disponibilidade de ATP, né? Que é gerada através de diferentes vias metabólicas. A fosfocreatina, né? Para esforços de curta duração, a glicólise anaeróbica, né? Para sprints repetitivos, que ocorrem com muita frequência no jogo, né? E o metabolismo aeróbico, que faz com que haja sustentação da resistência ao longo da partida, né? E dentro desse cenário, a gente tem substâncias que podem potencializar as ações dos atletas em cada momento específico do jogo, certo? Conforme o gráfico que a gente está vendo aí no slide, né? Então, se o atleta dá um sprint de 10 segundos, uma via que vai predominar, né? Aí a gente está vendo que é da fosfocreatina, né? Se esse esforço dura mais que 10 segundos,
a gente vê que a fosfocreatina diminui seu nível de atividade e a glicólise ela se acentua, né? E se demorar muito mais tempo, a glicólise diminui o nível de atividade e o sistema aeróbio predomina, certo? Então, vamos lá. Primeiro, falar de carboidratos, macronutrientes, tá? Então, assim, esse aí é o que não pode faltar em forma nenhuma, né, na suplementação do atleta, né? Agora sim, é uma suplementação muito específica e tem que ter cuidado, tá? E vocês vão ver por quê, né? Primeiro, que o planejamento do consumo de carboidrato antes das partidas ele deve ser planejado, tá? Então ele tem que ser planejado porque é uma quantidade muito grande que o atleta deve ingerir e assim, cada atleta ele tem sua tolerância. Então, alguns atletas conseguem ingerir apenas com alimentação, outros nem tanto, né? Então tem que ter o conhecimento de cada atleta para poder ter uma suplementação adequada, né? Por que há essa atenção no consumo de carboidratos, né? Principalmente quando é suplemento, né? Por preocupações gastrointestinais, ou seja, muito carboidrato em pouco tempo pode causar desconforto, azia, ânsia de vômito, né? Principalmente diarreia, né? Tudo isso porque há a saturação dos receptores no nosso intestino, tá bom? E assim, o carboidrato durante o exercício ele deve ser treinável, tá? Então, se você suplementa uma quantidade de carboidratos no jogo, você deve fazer com que aquele indivíduo esteja habituado a ingerir aquela quantidade, né, de carboidratos. E como é que a gente faz essa testagem, essa tolerância, essa adaptação? Através do treinamento, tá? Durante as sessões de treino do atleta, tá bom? E entendam que é uma suplementação eficaz, muito eficiente, a principal que devemos ter, mas assim, a gente tem que avaliar o contexto que o atleta está inserido. Porque, por exemplo, olha esse trecho que eu coloquei aqui para vocês entenderem. Se um cara tem uma sessão por dia em um microciclo, que seria no caso uma semana, né, de um jogo por semana, e que os atletas não fazem atividades complementares além daquilo que é solicitado dentro do campo, no treinamento junto com a equipe, é improvável assim que os atletas eles necessitem de uma suplementação de carboidratos durante o treinamento, né? Então assim, qual é a fase que a gente pode suplementar carboidratos nos treinamentos? Período de pré-temporada, né? E período com altas demandas de jogos durante a semana. Tem semanas que a equipe joga 2 jogos durante a semana, 3 jogos, isso aí vai depender do calendário, tá? E para suplementar carboidratos antes da partida, né, a preferência é que seja palatinose, né? Porque os estoques de glicogênio já estão bem abastecidos, né, para aquele momento inicial da partida, aquecimento. Então assim, a palatinose ela vai agir nos momentos cruciais do jogo, né? Que é o final de cada tempo, tá certo? E uma suplementação de carboidrato mais eficaz é quando a gente consegue unir glicose e frutose na mesma suplementação, porque a gente potencializa a absorção, porque frutose e glicose eles têm receptores diferentes no intestino. Então assim, quando a gente divide em glicose e frutose, a gente não sobrecarrega um receptor, né? A gente consegue dividir a carga para esses receptores e assim, consequentemente, uma absorção melhor, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente pode ver aí que existem suplementos de alto índice glicêmico e suplementos de baixo índice glicêmico. Os de alto índice glicêmico, né, eles caem, entre aspas, mais rápido na corrente sanguínea, que é bom para os inícios dos tempos, uma suplementação que precisa imediatamente de carboidratos, né? E aí a gente pode utilizar maltodextrina, isotônicos, géis de carboidratos, né? E repositores hidroeletrolíticos, né? E a gente vê os suplementos de baixo índice glicêmico, que é aquele mais lento para cair na corrente sanguínea, né? Que eles são bons para os momentos cruciais do jogo, como eu falei, que são os últimos 15 minutos de cada tempo. Esse momento é crucial porque a gente sabe que tem estudos hoje que mostram que a maioria dos gols que acontecem numa partida de futebol são nesses momentos cruciais, nos últimos 15 minutos de cada tempo, sobretudo a partir do minuto 75 da partida, tá? E esse gráfico aí mostra como é que funcionam os índices glicêmicos altos e baixos dos alimentos, né? Então,
ele tem uma concentração mais acentuada mais rapidamente, alto índice glicêmico, enquanto o índice glicêmico baixo, ele é algo mais perene, mais lento de cair no sangue, tá certo? E aqui a gente tem os exemplos que eu acabei de citar de suplementos eficazes para o grupo dos carboidratos. A gente tem esse primeiro, o famoso Gatorade, né? Repositor hidroeletrolítico. A gente tem o segundo, Powerade, que é um repositor, mas ele não é tão potente quanto o Gatorade. A tabela nutricional é um pouco mais fraca do Powerade comparado ao do Gatorade, tá? Os géis de carboidrato, excelente opção, principalmente nos intervalos, tá? Porque a gente faz com que o atleta ingira a quantidade de carboidrato que a gente deseja, sem que ele fique com aquela sensação de peso no estômago, né? De ter ingerido muita coisa. Em contrapartida, se a gente desse líquido, né? Então ele bebe a água, se hidrata lá do jeito dele, e também quando usa o gel de carboidrato também suplementa a quantidade de carboidrato, tá? E muita atenção nessa quantidade de carboidratos, por quê? Porque esses géis, alguns deles têm cafeína, tá? Então assim, eu aconselho vocês olharem e verem de acordo com a necessidade de vocês, tá certo? A gente tem a maltodextrina, tá? A gente tem o suplemento Hydrolyte, gente, da Dux Nutrition. Esse suplemento é excelente, excepcional. Combinação de glicose, frutose e de sais minerais, tá? Então, tanto ele repõe os eletrólitos perdidos, como ele também não tem aquele alto volume de glicose na suplementação dele, né? Não satura os receptores, é dividido em glicose e frutose. Esse suplemento eu não deixo faltar nas minhas condutas aqui no Serra Branca, tá? A adesão dos atletas é muito boa, ele é muito saboroso, tá? Não é caro e assim, ele cumpre o que promete, tá? Excelente, não abra mão desse suplemento, tá? Quem puder, dá uma olhadinha no rótulo dele, veja como ele é muito bom. E por fim a gente tem a palatinose também, que é um suplemento que eu não abro mão das minhas condutas nutricionais. Hidrolyte, palatinose e gel de carboidratos são excelentes, tá? E aqui um gráfico mostrando a vocês, né, uma tabela na verdade, qual o momento do jogo, qual o benefício e a quantidade de carboidratos que a gente utiliza nesses determinados momentos, tá? Então assim, pré-jogo a gente tem os benefícios de melhorar o desempenho técnico e alguns estudos mostram que a gente melhora a velocidade do drible. Quanto que a gente toma? 5 a 7 ml por quilo de bebidas de carboidratos, né? 2 a 4 horas antes do jogo, tá certo? Intervalo intra-jogo, nas paradas técnicas, a gente consegue melhorar a velocidade do drible, qualidade dos sprints, menor percepção de esforço do atleta, tá? 30 a 60 gramas por hora durante o jogo, ou se o camarada ele não aguentar beber essa quantidade, né? A gente pode fazer um enxágue de 5 segundos de bebidas de carboidrato, tá? E a gente sabe que hoje já tem benefícios legais, não se comparam à primeira opção, mas a segunda opção também é muito válida, tá? E pós-jogo a gente melhora a síntese de glicogênio do cara, é 1 grama de carboidrato na primeira hora pós-jogo, tá? 1 grama por quilo, e aí isso se estende para as 4 horas subsequentes, até porque a absorção de nutrientes nos 30 primeiros minutos pós-jogo ele é mais eficiente do que nas 2 horas subsequentes, né, pós-jogo. Então assim, a suplementação é essencial, tá? Então a gente tem aqui suplementos eficazes, a gente tem o grupo das proteínas, tá? O nível de ingestão de proteína ele é facilmente alcançado com uma alimentação balanceada, tá? A gente colocando a suplementação básica de proteína, e as proteínas das refeições elas são suficientes, tá? Para suportarem e atenderem às demandas do treino e do jogo, tá? E a qualidade da proteína é muito importante, porque a gente tem que manter uma aminoacidemia, né, constante ali no sangue, e principalmente os níveis de leucina tem que ser ótimos nessa suplementação de proteína, tá? Porque é um gatilho importante para a remodelação de proteínas musculares. Então, cada vez que a gente for ingerir a quantidade de proteína, dentro dessa quantidade de proteína deve haver aproximadamente 2,5 gramas de leucina, né? Para que a gente possa estimular a remodelação proteica, tá? E também para atletas veganos, vegetarianos, temos as proteínas vegetais, né? Que também podem ser usadas, mas assim é necessário uma ingestão de proteína maior e se atentar à quantidade de leucina, né? Porque a proteína vegetal ela não é tão rica em leucina comparada a proteínas
como a do soro do leite, né? E assim, na véspera do jogo diminui consideravelmente a quantidade de proteínas. A gente quer suplementar carboidratos, a gente quer glicogênio dentro do músculo do atleta, né? Durante o jogo não se suplementa proteína, tá? E após o jogo a gente suplementa proteína, visando o que? A remodelação e a ressíntese muscular. Tá? Então, aí nesse gráfico a gente vê a questão da aminoacidemia. Então, a gente tem que manter uma quantidade constante de aminoácidos no sangue. E o que significa dizer? Que ele tem que comer e ingerir proteínas periodicamente durante o dia, ou seja, no café da manhã, no lanche, no almoço, no segundo lanche, no jantar e no último lanche, tá? Para que a gente tenha sempre essa síntese proteica acentuada, né? Equilibrada de forma perene na corrente sanguínea do atleta, tá? E quais são as suplementações de proteínas eficazes? Aqui é bem simples, gente, bem simples. Whey protein, né? Uma opção vegana e as barras de proteína para os lanches, tá? Não precisa mais que isso. Isso aí é suficiente, tá? Quando a gente fala de proteína. Tem aqueles Ioprós, né? Aquelas bebidas proteicas também ajudam bastante, mas você tem que fazer um balanço entre calorias e quantidade de proteínas naquela dose, tá? E aí a gente vê na tabela que por refeição e pós-jogo a gente beneficia o que? A gente aumenta a síntese proteica, mais remodelação muscular e mais reparação muscular, aproximadamente 0,3 e 0,4 gramas por quilo de proteína naquela refeição, tá? E qual é o melhor horário para suplementar? Eu acho que, de acordo com as evidências científicas, né, o melhor momento até hoje é no período noturno, porque ele melhora a adaptação do atleta ao treinamento, né? Então, assim, aproximadamente 0,5 gramas por quilo de proteína, tá? Seja whey, isolado, concentrado, de acordo com a necessidade do atleta, cerca de 1 ou 2 horas antes de dormir. São os melhores efeitos, tá, da suplementação. Podem acreditar, tá? E a gente tem agora o grupo de lipídios, o último grupo dos macronutrientes, porque é um veículo para ingestão e absorção de vitaminas, tá? E fonte de ácidos graxos essenciais, tá? A suplementação ela é importantíssima, tá certo? Então, assim, os atletas eles geralmente são bastante aconselhados, né, a ajustar a ingestão de gordura, porque eles focam sempre em carboidratos e proteínas e esquecem que existe um grupo de lipídios, né, que são essenciais, principalmente na função hormonal do atleta, tá? E eles também são essenciais para você bater as metas de energia durante o seu dia, né? Questão de calorias também, bem simples, né, para que você possa entender. E qual é a suplementação que a gente utiliza? Ômega 3 é uma das melhores suplementações, tá? Ômega 3, 6 e 9. 6 e 9 a gente encontra nos óleos, né? Nos azeites, tá? Então, assim, não precisa a gente estar suplementando. Agora, ômega 3 sempre com mais EPA, tá? É uma suplementação excelente, melhora do cognitivo, questões hormonais do corpo do atleta, tá? Sinalização, tudo isso é feito através dos lipídios, tá? E como é que a gente suplementa? Período, noite também, melhor momento, tá? E quais são os benefícios das gorduras? Melhora o HDL, protetor, né? O colesterol bom, redução dos marcadores de inflamação causado pela atividade física que ele exerce, né? Tem um desgaste muscular muito grande, tá? E menor a taxa de doença cardiovascular, tá? Porque a gente sabe que o atleta ele utiliza o coração bombeando sangue de uma forma muito grande, é um músculo muito hipertrofiado do coração do atleta. Então, assim, a gente tem que diminuir o máximo possível as taxas de doenças cardiovasculares, né? Então, você toma uma dose de ômega 3 com mais EPA no período da noite, tá certo? E vamos agora para os demais suplementos, tá certo? Além dos macronutrientes. O primeiro, que é muito bom, cafeína. Esse aí é um excelente suplemento, tá? Seus efeitos ergogênicos, os principais é o aumento do estado de alerta e a melhora do desempenho dos atletas, que é o que a gente busca com a suplementação esportiva, tá? O que? Um excelente estimulante para os atletas realizarem suas atividades, seja treinamento, seja jogo, tá? E assim, o principal cuidado que a gente deve ter é fazer o que? A testagem da suplementação, de quantidade, de concentração, para que a gente possa controlar sintomas de ansiedade, náusea, insônia, redução da qualidade do sono, tá? Tudo isso, se a gente colocar uma dosagem muito alta, exacerbada para o atleta,
pode desencadear, tá certo? E a dose de cafeína, como eu disse, deve ser avaliada usando doses mais baixas para mais altas, principalmente durante os períodos de treino longe dos jogos, para que a gente não tenha nenhum resquício de problemas na partida por causa de uma suplementação inadequada, tá certo? E aí a gente utiliza pré-jogo, pré-treino, né? A gente melhora a performance, melhora a resistência, melhora a função cognitiva, melhora o desempenho de sprints, que é testado cientificamente, como todas as informações, e a gente consegue diminuir a percepção de esforço, tá certo? Entre 3 e 6 miligramas por quilo a cerca de 60 minutos antes do jogo ou treino. Então ele vai para o aquecimento já suplementado. E vocês veem qual é o outro suplemento que tem esses benefícios semelhantes? Carboidratos. Então a suplementação de cafeína junto com carboidratos é uma excelente combinação para a melhora desses mesmos benefícios, tá? Então a gente tem aí um excelente suplemento, custo-benefício muito bom, tá? E somado ao carboidrato, a gente tem uma melhora significativa desses quesitos, tá? Outro, a boa e velha creatina, mais um suplemento eficaz, tá? Todo mundo sabe, um dos suplementos mais estudados e eficazes do mundo, certo? Para a suplementação esportiva, nesse quesito, ela melhora a disponibilidade de fosfocreatina no músculo, que a gente utiliza quando, principalmente em atividades de sprint, né, que duram cerca de 10 segundos, 15 segundos por ali, né? Melhora a produção de energia durante a exercício de alta intensidade. O que é um exercício de alta intensidade? Por exemplo, futebol, certo? Que é o que a gente trata no dia de hoje, tá certo? E assim, a creatina ela tem uma característica de retenção hídrica, tá certo? Então a gente pode observar um aumento de peso leve, entre 1 e 2 quilos no atleta que começa a suplementar, tá? E assim, se você seguir à risca a suplementação, nenhum efeito negativo à saúde ele é mostrado, né? Porque você vai seguir um protocolo apropriado e você vai extrair o máximo possível de benefício dessa suplementação, beleza? Então a gente tem aí 3 opções, né? Todas as opções que eu coloquei para vocês são de marcas que eu confio, tá certo? Que eu utilizo, certo? E aí, como é que a gente tem na nossa tabela? Qual é o uso diário? Não para, não tem folga, não tem final de semana, tá? Todos os dias, sem parar, utiliza-se a creatina, tá? Mais capacidade de treinamento, mais desempenho nos sprints, olha isso de novo, mais força e potência e melhora da função cerebral, o cognitivo do atleta. A tomada de decisão é potencializada com a utilização de creatina, certo? E a gente, como é que a gente utiliza? A gente utiliza uma fase de carga de aproximadamente 20 gramas dividida em 4 a 5 doses diárias, né? Que são iguais. Então assim, se você fizer em 4 doses, você faz 4 doses de 5 gramas cada uma durante o dia por 7 dias, né? E após isso você começa uma fase de manutenção tomando apenas 5 gramas por dia, uma dose única, né? E aí toma essa suplementação sem parar, porque a gente já tem uma quantidade de creatina muito boa dentro do nosso corpo, tá? E vai desempenhar papéis fundamentais, beleza? Então a gente agora vai ver suplementos que têm certos potenciais para o futebol, mas que ainda não são eficazes, tem potenciais, tá? E um deles é a betalanina, tá? Porque as evidências são contraditórias, né? Existe uma correlação entre o quanto há de alteração da carnosina muscular, que é onde atua a betalanina, certo? E o benefício no desempenho esportivo ainda precisa ser estabelecido. Ainda não há um consenso ainda sobre o quanto a alteração da carnosina muscular impacta beneficamente no desempenho esportivo, tá? Por isso que assim, se a gente não tem certeza da comprovação científica da utilização desse método, então a gente não utiliza, tá? A gente não pode colocar em risco a saúde do atleta, né? E comprometer todo o trabalho da comissão técnica por uma suposição. A gente precisa ter comprovação científica, tá? E assim, existem estudos que falam que quando a betalanina ela é suplementada, né, por atletas que praticam sprints repetidos em treinamento intervalado, como o futebol, né, o potencial
ergogênico da betalanina, ele pode não ter efeito significativo quando sugerem alguns trabalhos. Então, por isso que as evidências são contraditórias. Em alguns falam que há, em outros falam que não há. Então, a gente tem que ver um consenso. E quando houver esse consenso, a gente pode suplementar com segurança. Enquanto não há, é melhor a gente evitar, certo? Outro suplemento potencial, o nitrato, né, que é extraído do suco da beterraba. Mas existem ciclistas, existem corredores que utilizam. Perfeito, mas a gente está falando do futebol. E para o futebol, essa modalidade, as evidências elas ainda são muito limitadas. A gente não tem certeza dos efeitos sobre atletas de futebol, tá? E o nitrato, ele é encontrado, como eu disse, no suco da beterraba e pode melhorar a eficiência energética, né? Porque ele vasodilata, né? Então, assim, faz com que entregue mais oxigênio aos músculos devido ao alto fluxo de sangue, né, no corpo. E assim, os ganhos de desempenho são mais difíceis em atletas mais treinados, com capacidade aeróbica mais desenvolvida. Ou seja, quanto mais bem treinado é o atleta, mais difíceis são os ganhos, tá? Com a ajuda do nitrato. Então, quando a gente fala de atleta de futebol profissional, a gente está falando de atletas com capacidade aeróbica extremamente desenvolvida. Então, se os desempenhos são é mais difícil de obter ganhos com atletas com capacidade aeróbica bem desenvolvida, então a gente não utiliza. Se a gente tivesse um ganho considerável com esses atletas, seria sim um excelente suplemento, tá? E aqui a gente vê suplementos que são desnecessários. E no âmbito de hoje, tá? Eu creio que, na minha visão, a glutamina, pelo fato de ser um suplemento muito bem assim, conhecido pela população, né, e muito indicado por alguns profissionais, mas quando a gente tem conhecimento científico de causa, a gente não indica para o futebol, porque visando desempenho, tá? Ele funciona para quê? A glutamina, no caso, manutenção da integridade da mucosa intestinal, promoção da síntese proteica, suporta a função imunológica, né, e regulação do equilíbrio ácido-base nos rins, tá? Então você vê, ele tem assim, benefícios, tá? Mas quando a gente fala de desempenho esportivo, a gente não vê, porque ele é útil para doença de Crohn, colite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, mas para o futebol não, tá? E por quê? Porque as evidências não suportam os benefícios significativos para atletas de resistência ou força. E qual é o esporte que tem resistência e força? É o futebol, tá? Então, para isso, visando desempenho não é interessante. Possa ser que ele seja interessante em outros cenários, mas visando desempenho, né, a gente não tem evidências científicas que fomentem essa causa, tá? E por fim, gente, vocês devem ter a escolha e o uso responsável de suplementos, tá? Porque quando a gente fala de suplementação, a gente também coloca em risco a saúde do atleta, né? Porque a gente busca potencializar e extrair aquilo que ele tem de melhor de forma mais eficaz. Então, assim, como é que a gente sabe que a gente fez uma escolha e está fazendo o uso responsável de suplemento? Seguindo esses 4 tópicos, né? Primeiro, a qualidade e a origem. A gente não compra suplemento em qualquer lugar, de qualquer marca, tá? A gente tem que saber muito bem quais são os fornecedores do local que a gente compra, se as marcas são verdadeiras, se os laudos científicos dessa marca indicam que ela foi aprovada, que é um produto de qualidade, tá? E assim, a origem é o mais importante, tá? Porque a gente sabe que tem muita fraude de suplemento hoje, tá certo? E a gente tem que ter uma confiança muito grande do local onde a gente compra a suplementação para atletas de futebol, tá? Outra coisa, leitura de rótulos. Não é porque o suplemento é de uma marca grande e famosa que ele tem uma qualidade assim em questão de dose, né, para o benefício que ele tem a oferecer eficiente, tá? Por exemplo, a gente tem creatinas hoje que para a gente oferecer um mínimo de 3 gramas de creatina, a gente tem que colocar 10 gramas de pó. Vale a pena? Não, porque é uma qualidade aí de cerca de 30% da dose, né? Então, a gente tem que ver um suplemento que
no caso da creatina, a gente coloque, por exemplo, 3 gramas de pó e ele tenha 3 gramas de creatina. É um suplemento muito bom, tá? Então isso aí a gente tem que ter esse feeling de saber se vale a pena o custo-benefício ou não. Afinal, a gente está falando de atletas de futebol. E se você trabalha em um clube de futebol, então assim, você está comprando suplemento para 30 pessoas. Então tem que ter um bom custo-benefício. Concorda? Se for para uma pessoa também a gente pode ainda ajustar isso, mas quanto melhor for o custo-benefício, melhor para os clubes, tá? E a gente tem também a questão da personalização. Tem atletas que não se dão com produtos oferecidos pelas grandes marcas. E o que é necessário a gente fazer? Personalizar, farmácia de manipulação, a gente fazer a dosagem de acordo com o que o atleta tolera e sua característica, certo? Então, assim, existem suplementos que a gente não encontra assim no mercado de forma avulsa. A gente tem que mandar manipular em quantidades que a gente acha eficiente, que a literatura demonstra ser eficiente também para o futebol, tá? E que aquele atleta tolere, tá certo? Que vai fazer com que a gente consiga extrair o que ele tem de melhor, tá? Para oferecer ao clube. E por fim, a periodização. Não é porque o suplemento é benéfico que a gente deve tomar ele sempre. Há os momentos certos. Há suplementos que a gente só utiliza no jogo, há suplementos que a gente só utiliza no pré-jogo ou no pré-treino, certo? Ou no intra-treino. Então, assim, você tem que entender muito bem a demanda energética do atleta de futebol, a demanda energética do seu atleta, tá? Você tem que ver a carga de treino que vai ser imposta naquele dia e assim você vai saber como você manipular e periodizar a suplementação, certo? Então, gente, esse foi um breve resumo da suplementação esportiva, né, no futebol, o que é eficaz, o que não é, quais são os suplementos potenciais benefícios para essa modalidade e aqueles que de fato não servem, né? Então, eu agradeço, né, a presença de vocês, agradeço também a participação de vocês aqui no congresso e junto a mim nessa palestra. Espero que tenha agregado cientificamente muito conhecimento a vocês, tá? Tudo que eu falei aqui é com embasamento científico, tá? Reconhecido pelas grandes entidades do futebol e também que eu tenho uma prática clínica muito grande e muito eficiente, tem tido bons resultados, tá? Com essa metodologia. E para quem quiser acompanhar meu trabalho, tá em meu Instagram, @gera.onutri, certo? Lá eu posto muita coisa sobre futebol, tá certo? E tudo com muita evidência e muita transparência, certo? Então, muito obrigado e muito conhecimento para vocês. Tchau, tchau.